A bondade de Deus. Semana passada nós vimos um dos atributos do Senhor, uma das características do Senhor, que é um tanto quanto desafiador para nós aceitar e compreender. Nós falamos sobre a justiça de Deus, a ira de Deus. Como assim um Deus santo se ira? Então, é um atributo do Senhor que não tem como negarmos, mas que reconhecemos ser um desafio para nós tentar conciliar com seus demais atributos. Hoje, vamos falar sobre a bondade de Deus. Não é um atributo difícil de aceitar, muito pelo contrário. Todos gostam do fato de Deus ser bom, todos querem um Deus bom. A dificuldade nesse atributo está na nossa resposta a ele. O desafio está justamente como temos respondido à bondade de Deus. E essa mesma pergunta eu vou repetir no final do estudo. A Bíblia, especialmente os Salmos, estão cheios de versos e versículos que afirmam isso. Por exemplo, o Salmo 107, por duas vezes, vai dizer: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E ainda, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. O autor do Salmo 31 diz como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. E podemos aqui pegar vários versículos que afirmam quão bom Deus é, o tamanho da bondade de Deus, como a terra está cheia da bondade de Deus, como a nossa vida está cheia da bondade de Deus. Então, as Escrituras afirmam claramente que o Deus é um Deus bom. E essas afirmações das Escrituras, elas concordam com a nossa experiência de vida. Quando nós olhamos para a nossa vida, desde o momento em que nós nascemos, aliás, antes disso, desde o momento em que estamos no ventre da nossa mãe, até o último suspiro, até o último instante, a verdade é que nós contemplamos a abundância da bondade de Deus em nossa vida. As Escrituras afirmam que o Senhor é o responsável por alimentar as suas criaturas. Por exemplo, vou ler aqui o Salmo 145. Salmo 145, se quiserem me acompanhar. Salmo 145, verso 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, nós observamos a bondade de Deus na nossa vida. Quando nós temos o alimento, tanto a condição de tê-lo, como todo o processo por trás disso. O homem que transportou, a pessoa que plantou, a pessoa que colheu. E, indo ainda mais, voltando ainda mais, damos graças ao Senhor porque Ele que fez o alimento existir. Foi a natureza que concedeu a matéria-prima, que concedeu o alimento para que nós pudéssemos nos sustentar. Então, em todo esse processo de alimentação, vemos a mão de Deus por trás de tudo isso, a bondade de Deus por trás de tudo isso. Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 5, e eu também os convido a abrir, Mateus 5, 45. Mateus capítulo 5, versículo 45, diz: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, o sol, que é extremamente necessário para a nossa sobrevivência, e a chuva, de igual forma necessária, é Deus que derrama sobre nós. E Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não faz isso apenas com aqueles que creem no seu nome, ou aqueles que o servem. Ele serve. Ele faz isso com todos, justos e injustos, bons e maus. Deus é bom para com todos. Pare para pensar também como o nosso próprio cotidiano é repleto de prazeres que o Senhor nos concedeu. Nós, quando vamos nos alimentar, nós temos prazer na comida. Deus poderia ter criado um sistema em que nós iríamos nos alimentar, talvez,
chupando algum líquido nutritivo e pronto, estaremos alimentados. Deus podia ter criado o mundo assim, onde não teríamos prazer em nada. Mas Deus criou uma enorme diversidade de alimentos, de gostos, de sabores, de tudo, para que nós tenhamos prazer nas refeições. Sendo assim, nós nos alimentamos não apenas porque necessitamos, mas porque isso nos dá prazer. E nisso nós vemos a mão de Deus sendo bondosa para conosco. Mesma coisa dormir. Deus podia ter criado um sistema de descanso em que, como robôs ou máquinas, nós totalmente nos desligássemos e acordássemos sem consciência desse processo de descanso no dia seguinte ou entre algumas horas. Mas Deus nos concede o prazer do sono, o prazer do descanso. Dormir, para nós, pelo menos em geral, é algo prazeroso. Nós, às vezes, temos até problemas em não dormir em excesso, não exagerar nisso. Então é interessante, porque Deus, na sua bondade, fez assim para conosco, para que tivéssemos prazer nisso. Pense também no prazer que nós temos ao dar uma gargalhada, a rir de coisas que acontecem no cotidiano. Pense no prazer de ouvir o canto dos passarinhos quando se está caminhando, ou nas paisagens que nós vemos. Pessoas adoram tirar fotos do pôr do sol, ou de um dia ensolarado, do nascer do sol, e por aí vai. Nós, a cada instante, no nosso dia, somos rodeados de coisas que o Senhor criou para nos dar prazer. E em tudo isso, nós vemos a bondade de Deus. Como eu já falei, Deus poderia ter criado essas coisas de uma maneira totalmente diferente. Mas Ele assim fez para que nós pudéssemos ter prazer nessas coisas. Então, Deus fez um mundo agradável a nós. Um mundo em que nós temos prazer nessas coisas. Como diz o Salmo 33, verso 5, a terra está cheia da bondade do Senhor. Agora, nós podemos contemplar a bondade de Deus nas coisas do cotidiano. Eu acabei de dar uma série de exemplos que mostram tanto como as Escrituras falam sobre a bondade de Deus, como também como a nossa vida, nosso dia a dia está cheio da bondade de Deus. Agora, além do nosso cotidiano, a salvação que Deus nos oferece também concorda com o que as Escrituras afirmam, que Deus é bom. Romanos capítulo 2 vai associar a nossa salvação com a bondade de Deus. Romanos 2, Paulo diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, é porque Deus é bom que nós temos chance de nos arrependermos, chance de sermos salvos. E ainda, Tito, capítulo 3, vai dizer: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele nos salvou. Deus nos salvou porque ele é benigno, porque ele é bondoso, porque ele é bom. Deus oferece a sua salvação a todos porque ele é bom. E essa, sem dúvida, é a maior prova de amor que nós temos por parte do Senhor, a salvação, a vida eterna, a eternidade desfrutando dos seus prazeres e da sua glória. Agora, quando nós falamos que Deus é bom, nós não estamos dizendo que Deus é um Deus capaz de praticar o bem, mas estamos dizendo que Deus, ele é bom na sua essência. Ele é, na verdade, a fonte da bondade. Quando nós falamos sobre o homem, nós falamos que a bondade é, digamos assim, um acessório extra. Eu não sou naturalmente bom, eu não sou essencialmente bom, eu pratico muito mal, né? Eu peco, eu faço coisas erradas, às vezes imorais, que desagradam ao Senhor. Mas, de vez em quando, eu sou bom, eu me esforço para ser bom. Mas é como se a bondade fosse um acessório extra, que de vez em quando eu pego e utilizo. Com o Senhor, não. Como eu falei, a bondade faz parte da essência de Deus. Deus não consegue ser outra coisa senão bom. Mesmo que se Deus tentasse ser mal,
ele não conseguiria, porque, mais uma vez, ele é a fonte. Assim como o Tiago fala, poderia uma fonte de água doce jorrar água salgada? Não tem como. Poderia um Deus, que é fonte de bondade, praticar o mal, estimular o mal? Isso é totalmente inconcebível com o Senhor, com Deus das Escrituras. Então, nós, seres humanos, precisamos de Deus para ser bom. Sem Deus, nós não podemos ser bom. E com isso, eu não estou dizendo que apenas cristãos são pessoas boas ou podem praticar o bem. Não é isso. Existem várias pessoas que não são cristãs que praticam o bem, que cuidam dos seus pais, cuidam bem dos seus filhos, que são honestas e por aí vai. Mas, se não existisse Deus, nenhum de nós poderíamos ser bom, a começar pelo fato de que sem Deus não existe o que é bom. Se Deus não existisse, não existiria também a classificação de bom e mal, de certo e errado. Uma coisa só é boa porque existe Deus. Então, todos nós, dependemos de Deus para ser bom. Em contrapartida, Deus não precisa de nenhuma fonte externa. Deus não tem a quem recorrer para ser bom. Ele é bom por natureza. Ele é a própria fonte da bondade. Então, quando falamos da bondade de Deus, precisamos entender isso. Que Deus, na sua natureza, na sua essência, ele é bom. Agora, se Deus é a fonte de toda bondade, esperamos que tudo que saia dele seja o quê? Seja bom. Não tem como ser diferente. Então, os decretos de Deus, como Paulo vai afirmar lá em Romanos capítulo 7, são bons, são justos, são santos. Por quê? Porque vem de Deus. E é até interessante isso, porque muitas pessoas olham para o decreto de Deus e pensam em coisas pesadas, em coisas difíceis. Ah, mas é muito difícil fazer isso que Deus mandou. Ou os mandamentos de Deus não são tão bons, bom mesmo é o pecado em que eu posso fazer o que eu quiser. E às vezes as pessoas associam os mandamentos de Deus como coisas ruins, mas que eu tenho que cumprir. Ah, eu não gosto disso, isso não é bom, mas porque eu tenho minha fé, ou porque eu fiz uma aliança com alguém, ou com o Senhor, eu vou me submeter a isso. Mas não é esse o ponto. Se Deus é a fonte da bondade, entendemos que os seus mandamentos são bons também. As ordens que o Senhor nos dá para o nosso próprio bem. É como é dito em Deuteronômio também. Deus nos dá os seus mandamentos para o nosso bem. Quando Deus criou os seus mandamentos, ele não pensou, vou colocar isso para afligir os homens. Ou vou criar esses mandamentos para colocar rédea nos homens para que eles não aproveitem da bondade que é no mundo. Não foi com esse propósito. Deus nos deu a lei e até colocou limites na nossa vida, porque ele é bom e porque ele visa também o nosso bem. Então, lembremos-nos sempre, quando alguma tentação estiver muito difícil de ser vencida, quando for muito complicado vencer o mandamento do Senhor, vamos lembrar que se Deus me deu esse mandamento, é um mandamento bom, porque Deus é bom. As provisões de Deus, aquilo que Deus nos dá, o trabalho, o alimento, às vezes murmuramos, achamos que é pouco ou não é como nós gostaríamos, mas se vem de Deus, se Ele nos concede, vamos dar graças a Deus também por elas. Os caminhos de Deus, às vezes não são os caminhos mais fáceis, ou os caminhos que nós gostaríamos de seguir, por estarmos corrompidos pelo nosso egoísmo. Mas, se são os caminhos de Deus, se são os passos de Deus, são caminhos bons a serem seguidos. Enfim, a criação de Deus, tudo que vem de Deus é bom. É como diz Gênesis capítulo 1, 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, só podemos esperar coisas boas vindo do Senhor. Um Deus que é fonte de bondade não pode jorrar coisas más. Não pode nos dar coisas más. Agora, Satanás vai tentar embaralhar tudo isso. Satanás vai estar continuamente na nossa vida ali, por meio de colegas de trabalho, de faculdade, por meio de notícias, por meio de televisão, por meio de várias coisas, tentando cutucar ali e nos perguntando, será que Deus realmente é bom? Se Deus é bom, por que você está aí sofrendo? Ou se Deus é bom, por que todas essas tragédias no noticiário que você vê? Satanás vai tentar
nos fazer questionar sobre a bondade de Deus. E isso não deve ser novidade para nós. Satanás fez isso com Eva também. Quando ele questionou, será mesmo que é assim? Será mesmo que vocês vão morrer? Será que Deus não quer apenas que vocês não desfrutem disso que é tão bom? Conhecer o bem e o mal? E Satanás, na sua fala, começou a colocar um ponto de interrogação em Eva. Realmente, será que Deus é bom quando ele me proibiu de comer esse fruto? Por que ele fez isso? E aí, as consequências nós sofremos até hoje. Então, não nos deixemos enganar por Satanás. Deus, ele é bom e sempre será bom. Mas nós não podemos confundir também. Nós, às vezes, temos um conceito errado sobre o que é bom. As pessoas, às vezes, pensam, se Deus fosse realmente bom, ele me daria as coisas que eu peço a ele. Se Deus fosse realmente bom, não existiria tragédias no mundo. Agora, o fato de Deus ser bom não significa que ele vai me dar tudo o que eu quero. Isso, na verdade, nem condiz com a nossa realidade. Por exemplo, existem bons pais e os melhores pais no mundo, eles não dão tudo o que seus filhos querem. Na verdade, o pai que dá tudo o que seu filho quer não é um bom pai. E existem bons pais no mundo que submetem seus filhos a sofrimento. Não porque eles têm um prazer nisso, não porque eles querem isso, mas porque aquele sofrimento vai trazer um bem maior para ele. Tem crianças, assim como eu era, que detestam tirar exame de sangue. Assim como eu ainda hoje, embora não mais uma criança, ainda detesto tirar exame de sangue. Por que um pai submeteria o seu filho a algo que ele não gosta, que ele tem pavor, como tirar exame de sangue? Porque o pai sabe que aquele exame vai ajudá-lo e muito, vai ajudar em muito o seu filho. Talvez trazendo diagnósticos que possam, sobre doenças que possam ser ainda curados, ou enfim, vai dar um norte para o médico saber como lidar com o seu filho, enfim. É um curto sofrimento que traz um benefício maior. Então, nós, como filhos de Deus, nós, como criaturas de Deus, precisamos lembrar que Deus ser bom é muito parecido com o fato de um pai ser bom. Deus pode nos deixar passar por momentos difíceis na nossa vida, porque ele consegue enxergar no futuro que aquilo vai nos fazer crescer, que aquilo vai ser bom para nós. Deus pode colocar limites em nós, pode dizer não para algumas coisas, porque ele sabe que tal coisa em abundância não vai fazer bem para a gente também. E por aí vai. E não podemos nos esquecer jamais também que a principal prova da bondade de Deus não está no que ele nos dá aqui na terra, mas está no céu. Poderemos ser as pessoas mais miseráveis neste mundo, mas se Deus nos concede a herança no céu, nós temos tudo. É uma prova mais do que suficiente sobre a bondade do Senhor para conosco. Então, de uma certa perspectiva, tudo que for necessário para eu passar aqui na terra, que me leve ao céu, é algo bom. Paulo vai dizer aos romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz, todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz, todas as coisas, boas ou mais, Deus age de tal forma que tudo o que acontece na nossa vida opera para o nosso bem. E o salmista do Salmo 73 reconheceu muito bem que, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Esse mundo pode ser injusto. Talvez não vou ter tudo que eu queria neste mundo, mas bom mesmo é estar junto a Deus. E precisamos desenvolver essa mesma maturidade. Reconhecer que Deus é bom para comigo, acima de tudo, por me dar a sua presença, me dar a sua companhia, me dar a esperança da vida eterna. Tudo que Deus me dá neste mundo é lucro e faz parte da sua bondade também. Mas o principal se encontra nos céus. Então, enxergar essa bondade de Deus é um pilar para obedecermos a Deus. Satanás quebrou esse pilar com Eva. Satanás questionou Eva, Deus realmente é bom? E Eva, confusa, obedeceu a Deus. Nós vemos no nosso dia a dia, na salvação que Deus nos oferece, nas Escrituras, que Deus é um Deus bom. Não há dúvida quanto a isso. Mas Satanás vai dar os seus jeitos de nos plantar
essa semente de dúvida. E se nós não estivermos muito firmes naquilo que é verdade, naquilo que nós contemplamos, nas Escrituras, nós vamos começar a nos questionar e vamos começar a desobedecer ao Senhor. Então, concluindo, se Deus é bom, como nós temos respondido à sua bondade? E aqui entra justamente o maior desafio dessa característica de Deus. Como nós respondemos a ela? Acho que todos nós conhecemos casos, antes de responder essa pergunta, em que a pessoa A, ela faz um monte de coisas boas para a pessoa B, mais do que suas obrigações. Ela é generosa, ela é paciente, ela ajuda, ela se sacrifica. Tudo isso ela faz para a pessoa B. Só que a pessoa B, ela não sabe aproveitar a bondade da pessoa A e acaba abusando, acaba exigindo coisas que ela não tem direito de exigir, acaba se chateando quando a pessoa A deixa de dar algo que nem era obrigação dela. Ou então começa a desrespeitar, começa a tratar mal. Nós talvez conhecemos algum caso assim, em que uma pessoa recebe tanta bondade da outra que começa a tratar mal aquela. E quando a gente vê essas coisas, nós ficamos indignados e pensamos, como é que pode? Você recebe tantos benefícios, tantas bênçãos, tanta generosidade daquela pessoa e ainda trata essa pessoa dessa forma, ainda destrata e desrespeita essa pessoa, nós não conseguimos compreender. Agora, se formos honestos conosco mesmo e pararmos para refletir, existe uma grande probabilidade de nós estarmos fazendo a mesma coisa com Deus. Quem tem sido mais bondoso e generoso conosco, senão o Senhor? Podemos ter pais excelentes, podemos ter amigos assim incríveis, mas nenhum deles é tão bondoso para conosco como o Senhor o é. Nossos pais, nossos amigos podem nos ferir de vez em quando, podem falhar conosco, porque são seres humanos, podem nos cometer algum mal, mesmo sem intenção às vezes. Mas isso jamais acontece com o Senhor. Deus jamais levantou a mão contra nós para nos fazer algo mal, para causar em nós alguma desvantagem, algum prejuízo. Tudo o que Deus faz em nossa vida, até as coisas que Ele permite que nós passemos, Ele faz pensando no nosso bem. Sendo assim, como nós estamos respondendo à bondade do Senhor? Com desinteresse? Não seria muito ruim, voltando àquele caso, em que, vamos supor, o Marcelo é super bondoso com o Júlio, faz um monte de coisas boas e o Júlio se demonstra desinteressado, não liga, dá as costas, vive a sua vida. Não seria triste, até irritante e causar fúria em nós ver um exemplo de alguém que se demonstra desinteressado por aquele que faz tudo bem a ela? Às vezes somos nós com o Senhor. O Senhor faz tanta coisa por nós, mas nós não damos bola para o Senhor. Continuamos tocando a nossa vida, não nos preocupamos com a nossa salvação, não nos preocupamos em conhecer a palavra de Deus, não nos preocupamos em nos comunicar com Deus, continuamos tocando a nossa vida. Às vezes nós respondemos à bondade de Deus com rebeldia. Deus faz tanta coisa por nós, mas nós ficamos ali rebeldes nos nossos pecados. Não nos arrependemos dos nossos pecados. Às vezes até somos pessoas boas, moralmente boas, mas continuamos com nossos pecados em aberto diante do Senhor. Continuamos sem nos arrepender dos nossos pecados. Continuamos sem pedir perdão ao Senhor. Então o Senhor nos enche de coisas boas e nós respondemos com rebeldia. Inimizade. A verdade é que todas as pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que ainda não se batizaram para a remissão dos pecados, que ainda não obedecem ao que Deus diz nas Escrituras, estão num estado de inimizade contra Deus. Não porque Deus não gosta delas, mas porque elas não fizeram ainda o que precisam fazer para se reconciliar com o Senhor. Então, pode ser o teu caso, de Deus estar derramando chuva de bênçãos na sua vida, sendo extremamente bondoso para contigo, mas você continua como um inimigo de Deus, porque não se arrependeu dos seus pecados. Então, mais uma vez, fica aqui o convite à reflexão. Aproveite enquanto ainda e se torne amigo de Deus. É simples, é de graça, temos tudo escrito nas Escrituras.
porque nós podemos estar correndo o risco de responder à bondade de Deus com desinteresse, rebeldia e inimizade. Agradeço a atenção de todos vocês. Vamos responder à bondade de Deus como ele merece. Vamos nos submeter à sua vontade com ele, vamos obedecer a ele, vamos amar.